Fala galera, estamos começando mais um episódio do Acredcast, o podcast do Acreditando, na edição aqui do Detal. Estamos aqui celebrando a música, a arte, a cultura, diversidade, inclusão. Eu sou o Felipe Costa, sou CEO e fundador do Acreditando, estou aqui com a Natália. E aí, Fê, tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Natália, diretora do Acreditando, e hoje estamos com convidados especiais aqui com a gente, né, e com o host também. Tom, fala pra gente um pouco sobre você, sobre o DBR e sobre a nossa convidada, claro. Melhor parte, né? É lógico. Então, eu sou o Nossa Tom. estrela maior, né? Brilhando, linda. Eu sou o Tom Mendes, diretor do DBR. Para quem não conhece, o DBR é uma instituição sem fins lucrativos, 100% comprometida com a igualdade racial aqui no Brasil e também direitos humanos. A gente tem uma campanha que permeia tudo que a gente faz, que é o Sim à Igualdade Racial. Porque dizer não ao racismo é uma coisa que deveria ser dada e todo mundo falar, né? Mas falar sim à igualdade racial vem de lugar pro positivo. Entendi que tem um racismo no Brasil, mas o que eu faço para além disso? E a gente está aqui no Detal, que é uma continuidade de um projeto que a gente começou lá no ano passado no Rock in Rio, para falar de uma campanha que a gente tem que é Toca no Meu Coração, para contar as verdadeiras histórias da música, da arte no Brasil e também no mundo. Então, é isso. E a gente está aqui com Stella Yeshua, maravilhosa, paulistana, raiz. Seja bem-vinda, Estela. Muito obrigada, gente. Uma honra estar aqui junto com vocês, poder dividir e aprender um pouquinho mais essa noite. Nossa artista da noite. Que? Como assim? Que negócio é esse, Veio cara? num look que quebrou a gente maravilhosa. demais, né? Ela já Tô chegou vendo. brilhando, linda, maravilhosa, Isso. sorrisão. E, Stella, conta um pouco pra gente sobre você, por favor. Bom, meu nome é Stella Yeshua, eu tenho anos. Sei, que isso? Tô louca nem nada. Só aqui de São Paulo, pra alegria do nosso amigo aqui do Rio de Janeiro, certo? Que diz ele que é uma das melhores cidades do Brasil. Olha só que loucura. Os paulistas aqui estão discordando a gente não disso, vai né? discutir. Ele falou, eu tô aceitando. Mas assim, né? Sei lá, trabalho com redes sociais já tem algum tempinho, e tô aí ingressando no universo da música, gravando um EP, falando um pouco mais da nossa comunidade preta, atravessando questões psicossomáticas, problemas de saúde mental e tentando alavancar uma cura que eu descobri através de profissionais, psicanalistas, terapeutas e tentar externar, né, esse caminho de cura para outras pessoas, assim como eu fui atingida. Que incrível. E conta Estela, eu vejo que tudo parte de uma dor, né? Eu vejo assim, a minha história do Acreditando, né? Pra você que não sabe, Acreditando é um centro de reabilitação. Depois que eu sofri meu acidente há 14 anos atrás, eu fui realmente buscar espaços para ter uma recuperação, né? Então foi uma dor minha que eu transformei em não só um espaço para mim, mas para que outras pessoas se espelhem, se motivam e que façam o tratamento. Então você está falando um pouco a música, que como que entrou a música e a arte na sua vida? Na verdade, essa questão da música foi desde que eu nasci, ela tá dentro de mim, ela faz parte da minha essência, tá nos meus átomos, faz parte de mim. Eu lembro que eu fiz a minha primeira música muito pequena, a melodia, sabe assim, muito criança e tal. E aí fui me conectando, entendendo, acreditando, falando, expressando, entendeu? Fui catando como é que fazia a estrofe, a rima, antes de saber o que era o próprio rap, que é a minha região ali. Então foi um instrumento de cura, um instrumento de inserção em lugares, sabe? A partir de... Eu sou MC de freestyle, então por fazer freestyle eu conseguia me conectar com outros grupos e ali eu fui me inserindo através de aquela coisa, né, do recorte feminino dentro da música, então você entra com uma condição, né, ainda mais dentro de freestyle. Então vamos lá, todo mundo contra você e tal, tinha essa brincadeira, sabe? Criança. Então foi meio que isso, assim, eu nasci assim. Eu nasci artista. Eu queria te fazer uma pergunta também. Faça! A gente tá falando aqui sobre narrativas e histórias. Eu dei uma olhada no teu Instagram e aí é impressionante como tu se expressa. E isso chamou minha atenção pra caramba, assim. E é lindo te ver falando, inclusive agora, assim. E eu tenho certeza que isso serve de muita inspiração para várias pessoas. Sabendo disso, e até parafraseando um pouquinho Gilberto Gil, que ele fala que arte e cultura tem que estar na mesa de todo brasileiro, como se fosse qualquer outra coisa, como feijão com arroz, né? Eu queria saber como é que iniciou esse processo teu de você se expressar como você se expressa hoje, né? E até mesmo para servir de inspiração para outras pessoas que estão iniciando, principalmente no rap, e também na cultura e como influência. Eu acho que natural, como o amanhecer do dia, é essa relação com a estima e a arte com as mulheres da minha família. É muito natural, assim, desde das vestimentas,
até o próprio ânimo de vida, esse atravessamento com o cansaço, né? Tem essa coisa de sempre uma escala longa de trabalho, mas ainda assim ter um pique, ter um ânimo. Então eu tive o privilégio de ter essas mulheres, minha mãe, minha avó, minhas tias, sempre com esse pique, assim, sabe? Eu falo que uma tarde na casa da minha avó parece que é um show de meme, sabe? Toda hora alguém fala alguma coisa que é muito engraçado, ou uma frase que, tipo assim, atravessa de uma forma muito impactante. Então, isso eu tenho comigo por conta, principalmente, das mulheres da minha família, sabe? Tipo, nunca vai ali de qualquer jeito, se arrume, faz uma coisa. Minha avó morava em Manguaguá, fazia unha em Santos, sabe? Uma coisa de, tipo, estima através das vestes, através do humor. É muito presente. Cidade, então, tipo, a tua família, as mulheres da tua família são as tuas principais referências? São as principais referências, com toda certeza. A galera tava falando comigo aqui, no ponto, que tem uma frase que você usa muito, que é eu vou invadir. Sim. Certo? Sim. E aí eu fiquei curioso para entender, assim, entendendo esses contextos, né? A gente sabe que principalmente pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas subrepresentadas, grupos subrepresentados, pessoas com deficiência, não estão em vários espaços. Como é que é esse processo? Como é que está sendo essa frase na tua vida? Vamos invadir, né? Na verdade, é uma fala que a gente usa e ainda assim ela é contraditória. Porque uma vez que a gente constrói, já é nosso, né? Sim. Então essa questão da invasão, ela é uma injeção de ânimo. Mas na verdade, a grande palavra a ser usada é vamos pertencer. Ocupar ainda soa no Brasil uma coisa de invasão. O que também não seria um problema. Né? Como não fosse teu invasão. O que também não seria um problema. Mas eu construo, eu consumo e eu me planejo para fazer parte. E aí o que eu tenho que fazer é invadir, é meu também. Eu não preciso do seu convite. Eu não preciso da sua autorização. Eu não preciso permear dentro daquele âmbito do que você determina onde eu posso estar ou não. Quem determina onde eu posso estar ou não, uma vez que eu faço parte da construção de tudo isso? Sim. Quem? E por quê? Aí a gente usa esse termo, vamos invadir, para soar incluso, para soar, para injetar ânimo na rapaziada. Vamos invadir, vamos lá, nós também estamos. Mas na verdade é tudo uma questão de pertencimento. Essa terra também é nossa, esse movimento também é nosso, essa construção musical também é nossa. Esses grandes artistas também têm o nosso sangue. Essa música veio lá do gueto, que foi de onde eu saí para chegar aqui, chegar em 1 hora e por aí vai. Então, é pertencer, vamos pertencer, acreditando em pertencer. É nosso, né? Esse Brasil é nosso, né? 100% nosso. Somos multis, né? Diversos por natureza, né? Essa é o grande lance, assim. É pertencer de um lugar que já é nosso, né? É muito louco essa construção, né? Assim, de certa forma, né? Tem um processo histórico no Brasil que nos mostra por que isso aconteceu, né? Então, eu acho que grande parte desse processo nosso é não saber a nossa própria história. O que causa muitas coisas e muitos impedimentos. O que você falou, acho que é a nossa realidade. Cara, e como que quebra isso de uma forma que realmente a gente transcenda e quebra essas barreiras, sabe? A gente fala muito do poder da caneta no IDBR, fora dele também, acho que é uma coisa que eu trago muito, né? Vou dar um exemplo, a gente está falando do STF agora, né? Para que a gente tenha, pela primeira vez, uma ministra negra. A gente tem uma população que, para quem não sabe, é de casa, né? Mas que em sua maioria são pessoas negras aqui no Brasil, mais de 56%. E mulheres negras representam mais de 28% da população brasileira. Mas quando a gente olha para o ambiente acadêmico, a gente olha para, sei lá, para política, para as corporações, para conselhos de empresas, não estão representadas lá. Então, grande parte dos problemas, quem hierarquiza, quem entra, quem sai, quem vai estar no palco, quem vai ser ministro, é quem tem o poder da caneta da mão. Então, quem prioriza e hierarquiza quem vai e quem não vai são essas pessoas. Quem está invadindo, quem não está, quem está ocupando, quem não está, são as pessoas. Então, eu acho que a grande questão é, primeiro, saber da nossa própria história, cumprir as leis que já estão aí, que ninguém cumpre, né? E ter representatividade real, inclusive com pessoas que têm um repertório racializado e social para que isso aconteça. Né? Imagina, a gente tem a Estela aqui, se ela ocupa um conselho de uma empresa, que seja uma empresa de influencers, de moda, de qualquer coisa, a visão dela certamente vai trazer muito mais e tal, né? Eu queria até te fazer uma pergunta com relação a coisas que você já construiu. Você tem um coletivo, né? Estaremos lá. Eu queria saber como é que surgiu, o que estão fazendo hoje, como tem sido isso para você também. Na verdade, hoje o coletivo ele não existe mais. A gente
criou a nossa história e entendeu que o próprio mercado não permite que um coletivo se mantenha vivo nesse país, assim. As coisas meio que são feitas para elas se desfazerem, sabe? É um sistema bem violento quando se trata de coletivo, porque as pessoas não entendem que são 4 vidas, 4 aluguéis, 4 casas, 4 histórias. E o sistema leva a gente a acreditar que nós somos uma coisa só. Sendo que são 4 cabeças, são 4 opiniões diferentes, mas dentro de um núcleo só, sabe? E aí vai contrata 4 no valor de uma, chama uma, não chama outra, aí gera coisas internamente e aí infelizmente as coisas não andam. É tenso. Sim. Quando você falou sobre como atravessar, juntando com a fala que você teve aqui, eu acredito que a forma da gente manter as coisas vivas é alavancando quem está à frente de nós. Você falou do STF, citou várias outras coisas. Eu acho que nós, como base, para manter essa diferença acesa no mundo, assim, do mercado, a gente precisa apoiar esses deputados, essas lideranças que estão acima, saca? Não só vibrar quando essas pessoas atravessam esses lugares e ascendem, mas seguir, entender, compactuar, consumir, apoiar. Eu acho que essa é uma das, conversando com amigos, é uma das formas mais eficazes, assim, de haver reais mudanças, sabe? Então, eu acredito. Não, você está falando isso, a gente está falando de intencionalidade também aqui, né? Eu acho que é uma das pautas que eu mais falo e tenho interagido com algumas pessoas. Para acontecer uma real diferença, né, no que a gente fala aqui no Brasil, tem que ter intencionalidade. Uma pergunta que eu sempre faço hoje para várias pessoas, inclusive lideranças de grandes empresas, é: se você tivesse que fazer uma festa de aniversário hoje na tua casa, quem são esses convidados que estarão lá? Qual é a raça dela, cor, etnia? São pessoas com deficiência, não são? E aí, se eu jogo isso também para os grandes cargos nas corporações, indicação política, inclusive está acontecendo agora. Exato. Eu não indico qualquer pessoa, eu indico pessoas que estão no meu círculo de amizade, eu indico pessoas que estão próximas, comem comigo, que eu sei onde elas estão, onde estudaram e tal. Quem são essas pessoas? Se você tivesse que indicar hoje alguém para um cargo, você de casa aí, tem que indicar alguém para um cargo de liderança. Qual é o perfil dessa pessoa? Qual é a cor dela? Qual é a etnia? Qual é a, sabe? Então, tem que ser intencional. Quantas pessoas aqui, inclusive aqui na sala, tipo, tem um amigo indígena? Então, se você não conhece pessoas, se não é próxima delas, você não cria empatia. E sem empatia, você não segue. Então, tem que ser intencional. Perfeito. Né? Então, acho que é um processo. E eu acho que um festival desse, né, acho que traz muito isso, essa troca, né, de diversidade. E é um pouco o que a gente busca aqui no Detal com o podcast, é trazer essas narrativas, porque nós somos todos multi mesmo, assim, de fato. E na última ponta, né, eu costumo dizer assim, eu entendo que quando a gente segmenta as pessoas, são pessoas na última ponta. Acho que quando você trata o ser humano como um ser humano, como uma pessoa na última ponta, tanto faz a cor da pele, a orientação sexual, mas ao mesmo tempo é muito um olhar de empatia, né? E eu vejo assim, a gente tem recebido algumas pessoas aqui e é incrível como essas lutas das minorias são muito parecidas, né? A gente luta do outro lado a mesma coisa, por acesso, por direito de ir e vir, por ocupar os espaços que são nossos de direito também, né? Então, que como, né, essas minorias, elas precisam de fato se unir, entender que a gente, na verdade, é uma maioria muito Mas grande. aí que tá, né? Não é nem minoria, muitas vezes são grupos minorizados. Exato. No Brasil. Exato. Né? Tipo... Em quantidade, mas muitas vezes em representatividade em várias esferas, como a gente está falando da política. Como pode, né, muitas vezes serem grupos majoritários em quantidade e pouco representados quando a gente fala sobre política e espaços sociais. Né? Que é quem está no seu ciclo de amizades, quem está no seu jantar, quem está na tua empresa, o quão diverso é ou não as pessoas que convivem com você ou as pessoas que você contrata, as pessoas que estão com você todo dia. É uma luta que não para aqui, né? Não, uma vez eu estava vendo o Whindersson Nunes, que ele trouxe, fizeram uma pergunta para ele que eu achei muito bacana, inclusive eu queria fazer para a Estela. Não, que eu tava comentando com ela que ela falou, não me pergunta nada não antes para eu vir no freestyle. Então eu vou te fazer um desafio. Qual é a pergunta que você gostaria de responder, mas que ninguém nunca te fez, para falar aqui agora? Você acredita que agora sempre me fazem essa pergunta? Eu comecei com isso. Agora sempre me fazem a pergunta. Qual é a pergunta que... Então, vou mudar então. Qual é a pergunta
que mesmo essas pessoas começaram a te perguntar isso várias vezes, já te fizeram, que você já, não acho que você respondeu. Uma nova pergunta, hoje, aqui dentro do nosso contexto, aqui no The Town, com essa roupa maravilhosa que você tá, o que você gostaria de responder ou falar mesmo, assim? Eu acho que a pergunta que eu gostaria de ouvir é: de onde você gostaria de assistir o show do Bruno Mars? E qual é a resposta? Onde você gostaria de assistir o show do Bruno Mars? Eu tenho que responder o que cabe ou o que eu gostaria de responder de verdade? Vamos responder a verdade aqui, né? Se eu falar a verdade, eu queria responder lá do lado da cadeira, né, do menino. Não, tô zoando. Não, gente, na verdade eu falo sobre isso por uma questão de acessos, né? Tipo, é sobre nós estarmos nesses lugares, né? Você trouxe aí sobre a sua comunidade, a gente trazendo a nossa, mas quando a gente fala de inclusão de minorias, será que a gente está colocando essas pessoas aonde elas gostariam de estar? Eu vou te levar, tudo bem, eu sou uma pessoa que estou indo com uma cadeira de rodas. Será que a pessoa que tem a cadeira de rodas está assistindo num lugar, de um ângulo que ela gostaria de assistir um show, ou é de onde tem? Aonde tem pra assistir o show é aqui pra você. Pô, mas meus amigos estão tudo lá do outro lado. Pô, mas seria tão legal. Pô, mas aqui é tão mais distante. Então esse acesso é um acesso de misericórdia? Ou é um acesso que contempla a visão daquele corpo, da existência daquela pessoa? Você tá liberando esse acesso a partir da necessidade daquela pessoa, ou porque nesse cantinho aqui... Cumprir tabela, pra cumprir tabela. A gente conseguiu Pra cumprir ali o que é preciso, né? Então... É o Mas eu nosso acho desafio que- e é a nossa luta de sempre, é justamente essa. Eu Aí acho tudo que luta, tem né? muito a ver com o Nossa, projeto do The Town, haja tendinite, muita luta. Mas eu Pelo acho amor que de tem que ser Deus. assim, né? Se ninguém abre esse caminho, a gente abre na força às vezes. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido? É que parece que existe uma cúpula e tem várias pessoas interessadas, letradas, com um racional muito bacana em questões sociais, pedindo um favor para uma galera que tá lá em cima, que depois de George Floyd, depois de vários BOs que a gente sabe, né, de cada um na sua causa e tal, que parece que o mercado mexeu assim, ó. E assim, e continua uma galera interessada em empresas, em festivais e tal, pedindo favor novamente. Eu acho que é aí que tá, esse lugar da intencionalidade, que eu acho que é o lugar de narrativa que a gente tá falando aqui hoje, tem que parar com essa parada, ninguém tá pedindo favor, né? Não é assistencialismo. Não, é investimento. E assim, a gente fala muito, trazendo o caso do racismo, a gente fala que o racismo no Brasil é burro. Se eu tenho uma população que majoritariamente é negra aqui no Brasil, mas aí que tá, porque quem permeia, quem fala quem vai estar em cada espaço aqui, das atividades, em qualquer outro lugar, não são essas pessoas. Porque imagina se Stella, vocês estivessem lá, tipo, decidindo as coisas em qualquer âmbito, ou como um presidente, ou uma presidente, a partir do dia zero a pauta da mulher negra estava lá, tem várias ministras negras, pô. É quem tá com o poder na caneta. Vamos! Eu sou um cara que acredito muito, assim, nas pessoas, no Brasil, no poder de combinar o transformação, é isso, sabe? É se unir, né, e fazer a diferença. Cada um faz a sua parte e eu acredito que a gente chega junto com muito mais força lá na frente, sabe? E quando a gente se encontrar lá, pra gente lembrar de onde nós saímos, do quanto nós lutamos e abrir espaço pra esse mar de gente que tá vindo, né? Que é um pouco o que você faz, um pouco o que você faz, é um pouco do que a gente tenta fazer do lado de cá também, né? Eu A gente acho tenta, que vale super né? a pena reforçar o projeto que foi feito pelo The Town nesse sentido, né? De falar e viver tudo isso ao longo desses 5 dias. De dentro, assim, de todas as temáticas que foram trazidas para a mesa o tempo todo, para que seja para todos, para que a gente possa ter essa pluralidade dentro de um maior festival que acontece agora em São Paulo e realmente ter espaço para discutir sobre tudo isso. Mas por que no festival de música? Porque é arte, porque é música, porque conecta pessoas, porque é das pessoas, é para as pessoas. Então por que não fazer isso acontecer aqui? Então também fica, né, essa alegria de saber que tudo isso foi pensado de alguma forma para que a gente pudesse estar nessa mesa ouvindo tanta coisa boa e aprendendo tanta coisa boa, né? Eu tenho uma pergunta para a Stella. Você falou lá atrás sobre o teu começo como música de freestyle, né? Que fala, assim que fala? No rap. E você falou sobre a tua referência feminina, mas como foi sendo mulher entrar nesse mundo? Porque você falou um pouquinho de quando você logo começou, quando você era nova, mas imagino que tenha sido difícil também ser mulher nesse lugar. Sim. Né? Que não é, de novo, um lugar de mulheres majoritariamente. Como foi pra você? É louco, né? Porque quando você fala assim, ó, como foi pra você, como mulher, entrar nesse lugar?
teoricamente, se é música, você tem que abrir a boca e ir lá e cantar, não é? Você não precisa entrar nesse lugar, é só estar lá, né? Porque eu canto com o quê? Com a boca, né? Não é? Então, deveria ser isso, teoricamente. Então, esse impasse de bloqueios me fez com que eu me transformasse, tipo, num menininho. Eu virei um menininho, assim, sabe? Tipo, já vi que se eu for num estúdio, não dá pra ir de top, não dá pra ir de leg, não dá pra ir... Eu fui me desfazendo de mim pra poder pertencer àquele grupo, daqueles caras e tal, porque eu sabia que ia ter um tipo de assédio sempre, sempre. E aí agora, sabe, tomando posse de uma coisa que é minha, eu só me reinventei e me imponho mais, saca? De tipo, não, eu quero ir assim, eu vou assim, você que segure o seu rolê. E é sempre assim, uma opinião não pedida. E antes eu não rebatia nada. Isso, obviamente, muita terapia, muita psicanálise, muita hipnose, sabe, várias coisas eu faço, muito Jesus na vida, mas eu entendi o que eu tenho para oferecer com a minha arte. E isso tem que estar acima de qualquer outra coisa. E é isso que eu estimulo pessoas nas redes sociais, que eu sempre estimulo as pessoas que ainda dá tempo de ser. É muito sobre isso, ainda dá tempo de ser. Porque eu tenho amigas que são empresárias e não falam que são empresárias. Não, empresária não, eu tenho uma lojinha. Não, você é empresária. Você é empresária, você tem um empreendimento, você é empresária. Tem amigas que são DJs, mas não falam que são DJs. Não, você é DJ. Você é DJ, você faz evento, você não sei o quê. Vamos catalogar as funções que você mesmo determina pra você. Você determina isso pra você, então você é. Porque eu preciso de uma permissão terceirizada para alguém vai vir determinar o que eu já determinei que eu sou. O que eu já executo, inclusive. Sacou? Então, além de ter esse mantra comigo, eu estimulo homens e mulheres, né? Vamos lá, mas em sua grande maioria mulheres, a fazerem o que elas nasceram pra fazer. Execute. E serem elas mesmas, né? Você tem que mudar a forma de vestir, a forma de falar ou pedir permissão pra isso. E o mais importante, né? Você pode ser o que você quiser, né? Não teoricamente, você deveria poder. Essa é a grande questão. Seguir nisso, né? É isso. E com esse questionamento, com essa interrogação, nós finalizamos mais um episódio do Acredcast com esses convidados incríveis. Obrigado, viu, Tom, pela participação. Obrigado, Estela. Obrigada a você. Obrigadão. Valeu. E para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho da notificação. E é isso. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu, Obrigada, gente. pessoal.